Então, começamos com mais um desdobramento do assunto de análise de malhas. A partir de agora, nós vamos considerar os circuitos em que nós aplicamos a análise de malhas em circuitos que há a presença de fontes de corrente, sejam elas controladas ou não. Quando isso ocorre, nós temos um método apelidado de supermalha, em que nós vamos aplicar tanto a lei de Kirchhoff das tensões quanto a lei de Kirchhoff das correntes. Então, nós vamos primeiramente determinar o sentido das correntes de malha. Nesse caso desse circuito, nós temos três malhas, essa malha aqui e essa malha aqui. Eu vou chamá-las de malha 1, vou chamá-las de malha 2, vou chamá-las de malha 3. Sentido, vamos facilitar todas no sentido horário. Agora, entre as malhas 1 e 2, nós temos uma fonte de corrente. E quando isso acontece, é como a gente desconectasse essa fonte de corrente desconecta essa fonte de corrente e considera uma malha que percorre todo esse trajeto. Por isso que vem o nome de supermalha. Porque nós vamos ter uma malha que tem duas correntes de malha. Nesse caso, I1 e I2. Então, como a gente vai tirar a equação dessa supermalha? A gente vai tirar a equação da mesma forma que nós tiramos, só que considerando cada elemento com a sua fonte de corrente específica, com a sua corrente de malha nós vamos considerar cada elemento com a corrente da malha menor que forma a supermalha. Então nós vamos ter 5 e 1, a supermalha. No trecho da malha 1 da supermalha, nós vamos ter a corrente 1. Agora, o resistor de 1, ele vai ter a corrente 1 menos a corrente 3, porque ele está compartilhando com a malha 3. Agora, nós vamos ter o resistor de 4 ohms, em que vamos ter a corrente da malha 2, que é uma corrente de malha da supermalha, menos a corrente da malha 3, que ele também compartilha. Observe que passa por ele duas supermalhas. Mais 180, a corrente da malha 2 entra pelo terminal positivo, e também não temos mais nenhum outro elemento, então igual a zero.
Então temos a equação da super malha. Vamos agora trabalhar isso. Vamos ter 5 e 1 mais e 1 menos e 3. Multipliquei já e omiti 1. Mais 4 e 2 menos 4 e 3 igual a menos 180. Vamos ter 6 e 1 mais 4 e 2 menos 5 e 3 igual a menos 180. Então tiramos a equação da supermalha. Agora vamos tirar a equação da malha que sobrou. Malha 3. Vamos lá. 2 e 3 mais 90 mais 4 e 3 menos e 2 mais 1 e 3 menos e 1 igual a 0. Vamos trabalhar isso aqui. Vamos ter 2 e 3 mais 90 mais 4 e 3 menos 4 e 2 mais e 3 menos e 1 igual a 0. Vamos colocar na ordem em 1 e 2 e 3. Vamos ter menos e 1 menos 4 e 2 mais 7 e 3 igual a menos 90. Agora, para terminar, nós temos duas equações com 3 variáveis, certo? Só que, se nós fôssemos tentar resolver isso direto, esse sistema nós não conseguiríamos resolver. O que o método da supermalha vai nos ajudar é que ele vai dar uma equação a mais. Vou escrever aqui o que eu estou falando. Vai nos dar uma equação a mais baseada na lei de Kirchhoff das correntes. Então, nesse nó aqui, esse nó de outra bolinha vermelha, que também está representado na outra figura com a supermalha bem aqui, nós vamos aplicar a lei de Kirchhoff das correntes, em que a lei de Kirchhoff das correntes em que correntes que entram igual às correntes que saem. Observando aqui, nós vamos ter as correntes que entram no nó I2 e a corrente que sai do nó, a fonte de 45 amperes mais a corrente 1. Então, com isso, nós conseguimos agora vamos substituir essa equação nas equações da supermalha e da malha 3. Vamos lá, vamos abrir aqui outra página.
as equações que nós temos. Equação da supermalha, equação da malha 3, equação LKC da supermalha. Então nós vamos substituir esse 2 igual a 45 mais 1 nas equações anteriores, e com isso nós vamos obter duas equações de duas variáveis, e1 e 3. Duas equações de duas variáveis nós sabemos resolver, então vamos lá. Quem é I2? I2 é 45 mais I1. E 3 igual a menos 180. Já vamos logo. 4 mais 45. 4 vezes 45 é 180, mais 4 e 1, menos 5 e 3, igual a menos 180. Vamos lá. 6 e 1 mais 4 e 1 é 10 e 1. Menos 5 e 3. Menos 180, menos 180. E 1 menos 5 e 3 é igual a menos 360. Eu consigo dividir por 5. Então vai dar 2 e 1 menos e 3 igual 60 dividido por 5 a menos 72. Então salvamos essa equação e vamos fazer a mesma coisa para a equação 2. Ou a equação da malha 3, vamos ter menos e 1, menos 4, 45, menos 45 menos mais e 1, mais 7 e 3 igual a menos 90. Menos e 1, menos e 1, menos 180, menos 4 e 1, mais 7 e 3 igual a menos 90. Menos 5 e 1, mais 7 e 3. Vamos lá, menos 5 e 1, mais 7 e 3 igual a menos 90 mais 180. Vamos ter menos 5 e 1, mais 7
I3 igual a 90. Então, obtemos o sistema de equações que vai ser, vamos lá pegar aqui a chave, dois e 1 menos I3 igual a 72, menos 5 e 1 mais 7 e 3 igual a 90. Então, o que foi pedido? Foi pedido I0. Onde é que está I0? I0 foi pedido I0. O I0 ele é a corrente nesse resistor aqui, resistor de 1. Então, ele pode ser tanto I3 menos I1 quanto I1 menos I3. Vou optar por I1 menos I3. Aí, se escolhêssemos I3 menos I1, podia dar um sinal negativo. Então, saberíamos que o I0 está no sentido inverso. A dica aqui é que começar pela corrente de malha que está no mesmo sentido da corrente que é pedida, que é o I0. Eu vou resolver esse sistema offline, vou usar aqui a minha ferramenta de cálculo. Façam a resolução do sistema pela forma que vocês acharem mais conveniente para vocês. Comparem a resposta. Vou trazer a resposta aqui em alguns instantes e nós vamos fazer completar a resolução do exercício. Então, continuando aqui, só reafirmando o sistema. Antes eu tinha esquecido de colocar o sinal em menos 72. As respostas como eu havia prometido, são I1 igual a menos 46 amperes e I3 igual a menos 20 amperes. Lembrando que o sinal negativo não quer dizer que está errado. Então, como foi pedido I0, o I0 ele é a subtração. Menos 46 menos 20. Atentar para o jogo de sinal. Então fica menos 46 mais 20. O I0 tá menos 26. Agora a sugestão que eu deixo para esse vídeo, vou colocar bem aqui do lado, descubra o valor da corrente I2. O que vai fazer? Nós temos aqui a corrente, a lei de Kirchhoff das correntes da supermalha. Temos aqui a equação que obtivemos. Já sabemos o valor de 1, é só substituir. Com isso, bons estudos. Voltaremos com mais um exemplo.